Olá a todos e a todas, vamos dar continuidade ao nosso curso sobre a consciência e o conhecimento nos séculos 17 e 18. Até o presente momento nós nos dedicamos à leitura, sobretudo, do Descartes e do Locke, e discutimos algumas das teses que esses dois autores assumem em relação à consciência. Entre elas, a tese da fiabilidade da consciência. Para ambos, a consciência é uma fonte de conhecimento infalível, indubitável, incorrigível. Os seres humanos não poderiam se equivocar em relação às crenças devidas à consciência, às atividades da consciência, e vimos também, sobretudo, o princípio de que a mente estaria consciente de todos os seus estados mentais, a tese de que haveria uma identidade entre pensamento e consciência. Não haveria ocorrência de pensamento na mente sem que a consciência acompanhasse essas ocorrências. Não há pensamento sem consciência. E agora nós iniciamos o estudo do primeiro, talvez, tanto quanto sei, o primeiro autor moderno a se afastar um pouco desse princípio de que a mente estaria consciente de todos os seus pensamentos. Então, o Leibniz, na monodalogia, que vamos ler alguns trechos da monodalogia nessa videoaula, e também na próxima nós vamos nos dedicar um pouco ao prefácio dos novos ensaios sobre o entendimento humano do Leibniz. Então, nesses dois textos, em trechos desses dois textos, nós vamos ver como o Leibniz começa a desenvolver uma filosofia do não consciente ou do inconsciente, distanciando-se assim de filosofias de tradição cartesiana que supõem essa identidade entre pensamento e consciência. Visto a complexidade do pensamento do Leibniz, não que esses outros pensamentos com os quais nós temos lidado não sejam complexos, mas o Leibniz possui algumas peculiaridades na sua teoria da consciência que nos obriga a irmos bem ao início da sua filosofia, bem às primeiras sessões, aos primeiros parágrafos da sua monadologia, para compreendermos um pouco o seu conceito de mônada, para assim nós compreendermos os seus dois conceitos principais, ou os dois conceitos principais que nos interessam da filosofia leibniziana, que é o conceito de percepção, que é a representação inconsciente, e o conceito de apercepção, que é a representação consciente. Então, para que nós possamos compreender um pouco mais facilmente esses conceitos, nós precisamos ir ao início da filosofia do Leibniz, quando o Leibniz nos explica o que é uma mônada. Então, começamos a leitura da monadologia, e não só da monadologia. Nós também vamos nos ater a um texto da literatura secundária do professor Edgar Marx, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é um dos grandes especialistas da filosofia leibniziana no Brasil, e ele tem um texto muito claro, um texto brilhante, claro, sobre a consciência e autoconsciência em Leibniz. Então, vou apelar em alguns momentos ao texto do professor Edgar Marx a fim de esclarecer alguns pontos da filosofia leibniziana que, para alguém que não, como eu, que não sou um especialista, que apenas muito recentemente tenho me dedicado à leitura do Leibniz, alguns pontos que são bastante obscuros para mim e que o texto do Edgar Marx nos ajuda a compreender. Então, começo observando uma passagem bastante esclarecedora do ponto de vista da história da filosofia sobre como a partir de Leibniz, com Leibniz, a questão do surgimento da consciência ou da constituição da consciência surge, e por que a questão do surgimento da consciência, da constituição da consciência, aparece na filosofia do Leibniz e não aparece na filosofia do Descartes. Então, o professor Marx nos diz: em função do seu dualismo ontológico,
das duas substâncias, a substância extensa, a res extensa, e a substância pensante, a res cogitans. E do colapso entre pensamento, consciência e autoconsciência, Descartes não tematiza a questão da emergência e da natureza da consciência e da autoconsciência, pois, sendo por princípio todos os pensamentos, vale dizer, todos os modos da substância pensante, conscientes, simplesmente não faz sentido perguntar pelo processo por meio do qual a consciência se constituiria. Então nós vimos, ao ler Descartes, o problema da consciência, a filosofia da consciência, surge no século XVII. A consciência enquanto o fenômeno de conhecer, estar ciente do que se passa no interior de nossas mentes. Então, com Descartes surge esse problema na história da filosofia, e Descartes apresenta várias teses, várias hipóteses sobre a consciência que serão amplamente discutidas na posteridade, imediatamente após a publicação das suas obras, mas, de acordo com o professor Edgar Marx, não há uma discussão explícita na filosofia cartesiana de como a consciência se constituiria, visto que todo e qualquer pensamento é consciência, visto existir essa identidade entre pensamento, as ocorrências do pensamento e da consciência, não haveria por que Descartes discutir isso. E, claro, nós vamos ver que é com Leibniz que essa discussão se inicia sobre a constituição da consciência, ou do processo que nos leva a estar consciente de nossos pensamentos, de nossas percepções. O professor continua. A criação da substância pensante já é por si mesma a criação da consciência do mundo e de si, da autoconsciência. Apenas se considerando pensamentos inconscientes, então, ao falar do não consciente, do que está para além da consciência, é que se deixa formular uma questão acerca da passagem da inconsciência para a consciência, a autoconsciência, e acerca dos traços que permitem diferenciar umas das outras. Então, com Leibniz, quando Leibniz propõe falar sobre o consciente, o que estaria para além ou aquém da consciência, é que essa questão do que é consciência, do que é inconsciência, do que caracteriza um e outro estado mental, é só a partir disso que essas questões podem ser discutidas, podem ser formuladas. E o professor Edgar Marx conclui. É exatamente o solo adequado para esse questionamento que encontraremos em Leibniz. Então, para falar sobre como surge a consciência, o que caracteriza a consciência, é preciso falar também daquilo que não é consciência, do que está aquém, abaixo da consciência, e é isso que o Leibniz nos vai propor ao fazer uma teoria do não consciente, do inconsciente, das percepções que não seriam conscientes. E isso nós vimos logo já no início da discussão do Leibniz na monadologia. Nós já vemos o Leibniz precisar ou falar sobre o inconsciente. Para falar sobre mônadas, o Leibniz precisa fazer essa distinção entre o consciente e o não consciente. Então começamos com a definição de Leibniz de mônadas, bem na primeira seção da monadologia. Então, para o Leibniz, na seção 1 da monadologia, a mônada de que aqui falaremos não é outra coisa senão uma substância simples, que entra nos compostos. Simples quer dizer sem partes. Seção 2, e tem de haver substâncias simples, uma vez que existem compostos, pois o composto nada mais é do que uma reunião ou agregatum dos simples. Então Leibniz está nos dizendo que é quase por uma necessidade lógica
nós termos de falar sobre o simples, porque nós sabemos da existência do composto, e se há o composto, há algo que é simples. E é preciso que exista algo simples, e nós vamos ver as características disso que é simples. É preciso existir o simples para que exista o composto. Seção 3. Ora, onde não há partes, então, ou seja, na mônada, que é essa substância simples, que entra na composição de todo e qualquer composto, então, como ela é simples, ela não possui partes. E se ela não possui partes, ela não tem extensão, ela não tem figura, nem divisibilidade possível. E estas mônadas são os verdadeiros átomos da natureza, e, em suma, os elementos das coisas. Aqui nós estamos diante dos princípios da metafísica leibniziana, e, como vocês podem ver, princípios bastante complexos. Então, a realidade é composta, o universo é composto, e aquilo que existe é composto pelo simples. E esse simples, essa substância simples, que não possui extensão, então ela não ocupa lugar, ela não tem figura, então nós não podemos imaginá-la, nós não podemos visualizá-las, e ela, como não tem partes, não pode ser dividida. Então, essa substância simples, isso de que é composta a realidade, é chamada por Leibniz de mônada. Então, a realidade é feita, constituída por mônadas. A mônada não pode ser, dando um salto um pouco no texto para aquilo que mais nos importa presentemente, a mônada não pode ser transformada por causa externa, tá? Impenetrável. E aqui essas substâncias simples, então, elas não podem entrar em contato umas com as outras e ocasionar mudanças, alterações umas nas outras. Então, uma mônada é um universo em si próprio, e esse universo não pode ser influenciado por causas externas, por outra mônada. Tampouco há meio, diz Leibniz na seção 7, há meio de explicar como uma mônada poderia ser alterada ou transformada em seu interior por alguma outra criatura, pois nela nada se poderia introduzir, nem se poderia conceber nela nenhum movimento interno que pudesse ser excitado, dirigido, aumentado ou diminuído em seu interior. Então, nós vamos ver que a mônada é representação, é expressão, é percepção. A mônada está todo o tempo percebendo. Isso vai ficar um pouco mais claro logo na sequência. Mas então a mônada é uma substância simples que não possui extensão, que não possui figura, que não pode ser dividida porque não possui partes, que entra na composição de toda a realidade, e no interior dessas mônadas há um movimento constante. Há estados passageiros que se sucedem uns aos outros constantemente. Esses estados passageiros o Leibniz chamará de percepções, e o que importa nessa seção 7 é que esses estados passageiros não podem ser influenciados por causas externas, por algo que esteja fora da mônada. As mônadas não têm janelas pelas quais algo possa entrar ou sair. Então, uma mônada não pode influenciar outra mônada. Então, o movimento interno de uma mônada não pode ocasionar outro movimento, não pode influenciar movimentos, a passagem de estado para estado de outra mônada. Os acidentes não poderiam, continua Leibniz, poderiam separar-se nem se pôr a vaguear fora das substâncias, como faziam outrora as espécies sensíveis dos escolásticos. Assim, nem substância nem acidente podem, de fora, entrar em uma mônada. Então, a mônada está fechada, ela é impenetrável,
e em constante movimento em seu interior, e esse movimento não pode sofrer influência externa. Então, as mônadas são mundos fechados em si mesmo, não passíveis de influenciar umas às outras. Então, é claro que o Leibniz precisa discutir na sequência o modo como essas mônadas vão se relacionar para formar os compostos, e são questões que, na verdade, não nos interessam presentemente. Então, eu peço licença para saltá-las, para irmos falar sobre aquilo que mais nos interessa, que é quando que são esses movimentos, esses estados internos das mônadas, que são representações, que são expressões, que Leibniz chamará de percepções, e que podem ser conscientes ou inconscientes. Então, o que diferencia uma mônada de outra mônada, uma vez que elas são substâncias simples, que elas não possuem figura, que elas não têm extensão e que elas não podem ser divididas, é preciso que elas sejam diferentes umas das outras, que elas sejam diversas umas das outras. Mas de que maneira isso poderia acontecer, visto que elas não possuem essas características que permitiriam a distinção entre elas? Leibniz vai considerar: é preciso mesmo que cada mônada seja diferente de cada uma das outras, pois nunca há na natureza dois seres que sejam perfeitamente iguais um ao outro e nos quais não seja possível encontrar uma diferença interna ou fundada em uma denominação intrínseca. Então aqui já está claro que as mônadas se diferenciarão, serão diversas umas das outras por um princípio interno, algo interno a elas próprias, que permitirá a separação, visto não haver duas mônadas iguais no universo. Então, as mônadas foram criadas, elas são criadas diferentes umas das outras, mas elas não possuem aquelas características, elas não podem ser caracterizadas por aquilo que nós geralmente concebemos como podendo diferenciar um objeto do outro. Então, o que permitirá a diferenciação entre elas, a diversidade entre as mônadas, é algo interno a elas próprias. Dou também por aceito, na seção 10, que todo ser criado está sujeito à mudança, e por conseguinte a mônada criada também, e mesmo que essa mudança seja contínua em cada uma. Então toda mônada criada, que é uma substância simples, então estamos diante de toda a complexidade dos fundamentos da metafísica leibniziana. Um pouco difícil, eu reconheço, de conseguirmos conceber isso, visto que Leibniz está falando justamente sobre algo que nós não podemos visualizar. Então, nós não podemos captar isso com imagens para que nós possamos compreender. Então, que eu reconheço, portanto, a dificuldade desse ponto. Então, ele está falando que se todo ser criado é distinto um do outro, essas mônadas precisam ser distintas. E o que as distingue é uma diferença interna fundada de uma denominação intrínseca. Então é algo que existe na própria mônada que permite a diferenciação entre elas, e elas são diferentes umas das outras em virtude desses estados passageiros dos quais eu tenho falado, e esses estados passageiros, essa mudança interna que acontece na mônada é contínua. A mônada existe enquanto, veremos logo na sequência, a mônada existe enquanto percebe, enquanto tem afecção, enquanto representa, enquanto expressa. A mônada existe enquanto percebe, e essas percepções se sucedem umas às outras. E por isso, na medida em que elas expressam pensamentos diferentes, afecções diferentes, paixões diferentes, enquanto elas estão representando coisas diferentes, elas se diferenciam umas das outras. As mônadas se transformam por uma causa interna. Seção 11.
Do que acabamos de dizer, segue-se que as mudanças naturais das mônadas provêm de um princípio interno, já que não pode ser de um princípio externo, porque uma mônada é impenetrável, não pode ser influenciada por outra. Então, necessariamente, visto que, e aqui nós vemos o encadeamento de raciocínios do Leibniz, visto que uma mônada é simples, mas é diferente de outra mônada, e que outra mônada não pode influenciar na passagem, nos movimentos internos dessa mônada, esse princípio de mudança que diferencia uma mônada da outra, ele é interno, pois não é externo. Então, nós veremos que esse princípio interno, Leibniz chamará a petição, que é a tendência a passar de uma percepção a outra. E o que muda de uma mônada para outra? Então isso eu acho que já ficou claro a partir do que eu já disse, que o que muda, isso que está em constante movimento, que faz com que as mônadas estejam em constante mudança, é a percepção. Mas também é preciso que além do princípio da mudança, que é a petição, haja um pormenor do que muda, que faça, por assim dizer, a especificação e variedade da substância simples. E isso que muda é a percepção. Uma multiplicidade, e aqui o Leibniz vai dizer que há uma multiplicidade na unidade, ou seja, há uma multiplicidade de percepções, de representações na unidade, ou uma diversidade na simplicidade. Então, a mônada, uma substância simples que entra na composição de tudo o que existe, ela possui dentro de si uma multiplicidade, uma diversidade de percepções que permite que uma mônada se diferencie de outra. Esse detalhe, diz o Leibniz na 13ª seção, esse detalhe deve envolver uma multiplicidade na unidade ou no simples, pois, como toda mudança natural se faz gradualmente, algo muda e algo permanece. E, por conseguinte, é necessário que na substância simples haja uma pluralidade de afecções e de relações, ainda que nela não haja partes. Então, a substância, a mônada, continua sendo a mesma mônada, ainda que internamente ela esteja em constante movimento, em constante mudança, passando porque ali há uma multiplicidade, uma diversidade, uma pluralidade de afecções e de relações que nada mais são do que as percepções. A mônada está passando de uma percepção para outra percepção, para outra percepção, de uma representação para outra representação, para outra representação, constantemente em virtude de um princípio interno, e ela continua ainda assim sendo a mesma mônada. Então, uma diversidade na simplicidade. Então, aqui, finalmente, já na 14ª sessão da monadologia, Leibniz nos apresenta os conceitos de percepção e apercepção. Então, o que é a percepção na monadologia, nessa metafísica leibniziana? A percepção é o estado passageiro que envolve e representa uma multiplicidade na unidade ou na substância simples. Então, aquele estado passageiro, por que passageiro? Porque ele logo dará lugar a outro estado, que também dará lugar a outro estado, e assim sucessivamente, representando diversas coisas nessa unidade, nessa simplicidade. O estado passageiro que envolve e representa uma multiplicidade na unidade ou na substância simples não é outra coisa senão aquilo que se chama percepção. E por percepção nós podemos entender então esses estados passageiros que representam algo, que expressam algo, que expressam um pensamento, que expressam uma afecção, que expressam uma paixão, que expressam uma vontade, que expressam um desejo. Então, na mônada,
que está em constante movimento. O que diferencia uma mônada da outra é justamente o fato de que ela está tendo constantemente percepções que se distinguem uma das outras. Uma mônada está constantemente representando ou expressando algo. Então a percepção é esse estado passageiro. É essa representação que acontece no interior da mônada, que deve ser bem distinguida nessa percepção da apercepção ou da consciência, como se verá adiante. Então, vamos lá, na percepção, na mônada, a mônada está constantemente percebendo, então ela está tendo estados passageiros representando algo. A cada momento, a cada instante ela representa algo e essa representação dá lugar a outra representação. E essas percepções, elas estão aquém da consciência. Então, quando essas percepções alcançam o registro da consciência, Leibniz dirá que elas são apercepções. Então, a mônada tem percepção e a mônada tem apercepção. A percepção não é senão uma percepção consciente. E aqui Leibniz já apresenta sua divergência com a filosofia cartesiana a esse respeito. E nisso os cartesianos equivocaram-se muito ao desconsiderarem as percepções de que não nos apercebemos. Ou seja, na filosofia cartesiana, e não só na cartesiana, nós vimos também que na filosofia do Locke, na filosofia do Malebranche, na filosofia do Arnaud. Então, todos esses autores partem do princípio de que todos os nossos pensamentos, ou podemos dizer, todas as nossas percepções são conscientes. E o Leibniz aqui está rompendo com essa tradição. Eles não foram capazes de perceber, eles não notaram que existem percepções de que nós não nos apercebemos, ou seja, que estão aquém do registro da consciência e que, como veremos, são justamente a causa da percepção. Então, a consciência depende do inconsciente, a apercepção depende das percepções. Foi isso também que os fez acreditar que só os espíritos eram mônadas e que não havia almas dos animais nem outras inteléxias. Então, as apercepções, portanto, são representações conscientes, enquanto as percepções são representações inconscientes, que acontecem no interior da mônada, permitindo que uma mônada se distingua de outra mônada. Todas as mônadas percebem. Então, isso de que a realidade é constituída, essas mônadas, todas elas estão constantemente percebendo, e como dito anteriormente, como vai ser afirmado por Leibniz logo na sequência, uma mônada só existe enquanto percebe. Então, ela existe enquanto percebe, portanto, ela está o tempo todo percebendo. Então, todas as mônadas percebem, mas apenas algumas dessas mônadas estão conscientes de que percebem. E quais são essas mônadas que estão conscientes de que percebem? São justamente as almas. E mesmo nas almas, que são mônadas capazes de estar conscientes, mesmo mesmo em uma alma, há uma infinidade de percepções que não são conscientes. Então, no interior de uma mônada que denominamos alma, e essa classificação das mônadas será apresentada também um pouco adiante por Leibniz, mesmo nas almas existem percepções e apercepções. Há estados passageiros conscientes e estados passageiros não conscientes. Então, a natureza da alma para Leibniz, segundo aqui apelando mais uma vez ao professor Edgar Marx, a natureza da alma é representação, é expressão, é representar algo. Deixando de ser, como acontecia na filosofia cartesiana, deixando de ser a consciência. Então, a marca do mental não é mais a consciência.
Então, Leibniz, diz o professor Marx, Leibniz discorda frontalmente da ideia cartesiana de que a consciência seja a marca característica do mental. Então, pois há uma identidade entre pensamento e consciência, há uma identidade entre um fenômeno mental e consciência, de uma maneira em que dizer mente é dizer consciência. Isso eu acredito tenha ficado claro ao longo das exposições desse curso. E o Leibniz aqui está rompendo drasticamente com essa tradição. Então, Leibniz discorda frontalmente da ideia cartesiana de que a consciência seja a marca característica do mental e que, portanto, todos os estados mentais no vocabulário todos os estados mentais no vocabulário de Descartes, todos os pensamentos sejam conscientes. Então, de acordo com a metafísica leibniziana, as almas possuem uma natureza essencialmente representativa. Então elas representam, uma alma, uma mônada representa algo, ela expressa algo e elas estão todo o tempo expressando algo, mas nem sempre ela precisa estar consciente, uma alma pode estar consciente de estar representando. As almas possuem uma natureza essencialmente representativa, constituindo-se, portanto, seus estados internos em representações ou expressões. O ponto central aqui é que, para Leibniz, para que algum estado interno seja uma representação, ele não precisa de maneira alguma ser consciente, bastando que ele expresse algo. E aqui isso destoa de tudo que nós vimos nessas últimas 13 videoaulas que nós tivemos até aqui. Nós não encontramos nada minimamente que sugerisse algo como que o Leibniz nos está dizendo aqui. Então aqui há esse rompimento e Leibniz está inaugurando uma nova tradição, está abrindo espaço para que a filosofia pense o não consciente. O mental existe enquanto representa, enquanto está expressando algo, e não é necessário que esse mental seja consciente. Ele está lá, ele está ocorrendo constantemente, mesmo que uma alma não esteja consciente dessas ocorrências. Então deixamos o eixo da consciência para se falar do mental, para falarmos apenas da representação, da expressão. A apetição, que é justamente esse princípio interno que provoca a mudança na mônada, que faz que uma percepção dê lugar a outra percepção, que uma representação ocupe o lugar de outra representação, ou que aquilo que a mônada expressa dê lugar a outra forma de expressão. 15ª seção. A ação do princípio interno que faz a mudança ou a passagem de uma percepção a outra pode ser chamada apetição, que é nada mais do que essa tendência da mônada a ter sucessivas percepções. É verdade que o apetite nem sempre pode alcançar inteiramente toda a percepção a que tende, mas sempre obtém algo dela e chega a percepções novas. Então, essa petição, esse princípio interno de mudança que ocasiona as percepções, ele está sempre, constantemente produzindo, levando uma percepção a outra percepção, fazendo a passagem dos estados de um para outros e sempre produzindo novas percepções. Sempre, e sempre é como visto, as mônadas existem enquanto percebem, enquanto representam, e mesmo quando não temos consciência disso. Nós mesmos experimentamos uma multiplicidade na substância simples quando descobrimos que o menor pensamento de que nos apercebemos envolve uma variedade no objeto.
Assim, todos os que reconhecem que a alma é uma substância simples devem reconhecer essa multiplicidade na mônada. Então nós somos uma mônada, nós somos uma alma, e enquanto tais nós percebemos essa multiplicidade de percepções, nós notamos essa multiplicidade de percepções. Então nós sabemos, nós conhecemos que nessa mônada, que é uma substância simples, nessa alma, existe a multiplicidade a multiplicidade na unidade, a diversidade na simplicidade, que nós estamos todo o tempo representando e que esses estados de representação estão se sucedendo uns aos outros constantemente. E aqui nós começamos, então, o Leibniz já na 18ª sessão, ele começa a classificar, a apresentar a sua classificação das mônadas a partir justamente do conceito de apercepção, percepção ou da consciência e da inconsciência. Então, aqui, a classificação das mônadas depende do conceito de consciência. Tal a importância dessa discussão da consciência e do inconsciente, que até para distinguir, separar as mônadas, nós precisamos falar, de acordo com Leibniz, da consciência e da inconsciência. Então, a noção de inteléquia. Então, que o fato, para Leibniz, toda alma é uma mônada, mas nem toda mônada é alma, porque uma mônada pode ser também uma inteléquia. E o que caracteriza a inteléquia, essa mônada que não é uma alma, é justamente o fato de que ela não está consciente. Poder-se-iam chamar inteléquias, que na filosofia antiga, na filosofia, inteléquia vem da entelequia do grego, se eu não me engano, e eu peço que me corrijam se eu estiver enganado a esse respeito, vem de Aristóteles, e não é nada senão a realização completa de uma tendência. Então, poder-se-iam chamar inteléquias todas as substâncias simples ou mônadas criadas, pois contêm uma certa perfeição e uma suficiência que as torna fontes de suas ações internas e, por assim dizer, autômatos incorpóreos. Então, autômatos incorpóreos, porque um autômato é uma máquina que não tem alma. Mas, ainda que essa máquina ou essa mônada não seja propriamente dita uma alma, ela está também em constante movimento, como se fosse aqui nessa analogia proposta pelo Leibniz, como se fosse uma máquina em perpétuo movimento. Então, há um princípio interno que possibilita que mesmo as inteléquias, as mônadas que não têm consciência, que não são almas, elas estejam em constante movimento, em constante mudança interna. Então, e não é preciso consciência, não é preciso que seja uma alma para que essas percepções, esses estados passageiros, deem lugar uns aos outros. Então, as mônadas se separam, podem ser inteléquias, porque elas estão realizando tendências, passando de percepção, a percepção passando para a outra percepção, estados dando lugar a outros estados passageiros, e ela é capaz de fazer isso por si própria, como um autômato. Como nessa analogia do Leibniz, como uma máquina que está em constante movimento sem que alguém precise dar corda, ou pelo menos não precise fazer força ou auxiliar para que se mantenha em movimento, para que aquela mudança esteja ocorrendo constantemente. Então, isso é inteléquia, ou uma mônada. O que diferencia essa inteléquia ou essas mônadas das almas é a capacidade de percepção com consciência e memória. Então, é isso que faz com que uma alma seja uma alma e não uma inteléquia, ou uma mônada, simples mônada, é a capacidade de consciência.
Se quisermos chamar de alma tudo o que tem percepções e apetites, no sentido geral que acabo de explicar, todas as substâncias simples ou mônadas criadas poderiam ser chamadas de almas. Então, mesmo esses autômatos incorpóreos, essas substâncias, essas inteléquias, poderiam ser chamadas de almas, ainda que sem consciência. Mas, como sentimento, que é um sentir, que um estar consciente, é algo mais que uma simples percepção, e aqui o Leibniz está chamando de simples percepção a percepção. Aquele estado passageiro que representa, que expressa e que não é acompanhado por consciência. Então, é algo, a consciência é algo mais, então, é o que ele está dizendo. Mas como a consciência é algo mais que o inconsciente, que o sentimento, que é o estar consciente, é algo mais do que simplesmente perceber, admito que, então aqui nós temos o nome geral de mônadas e de inteléquias baste para substâncias simples que só tenham percepção, ou seja, que tenham percepções inconscientes. 2. Que se chame de almas só aquelas cuja percepção é mais distinta, e aqui nós vamos ver que a distinção é uma marca da consciência, enquanto a confusão é a marca da inconsciência. As apercepções são distintas, enquanto as percepções são confusas. Então, as almas, que se chame de almas só aquelas cuja percepção é mais distinta e acompanhada de memória. Não vou entrar nos detalhes dessa compreensão de memória e consciência. Fiquemos apenas com essa compreensão de que a alma é aquela mônada que tem consciência de suas percepções, que pode ter consciência de suas percepções e não de todas as percepções. Porque, como dito, mesmo em uma alma consciente existe uma infinidade de percepções não conscientes, a partir das quais justamente surgem as percepções conscientes ou apercepções. A alma, em estados de não consciência, que o Leibniz chama de mera percepção, de simples percepção, a alma sem a percepção, a alma em estados sem a percepção, identifica-se, é a mesma que uma mônada ou inteléquia. Nós mesmos, nossas almas, então, podem se tornar, não sei se essa seria a maneira mais correta de se dizer, mas nossas almas, elas são mônadas e inteléquias naqueles momentos que nós não temos consciência. E nossa alma nada se distingue de outras, não se distingue dessa maneira, nessa classificação, de outras mônadas, quando nós não temos consciência. Ainda que é claro que a minha alma, quando ela é uma simples inteléquia ou mônada, porque não tem consciência, ela se distingue de todas as outras mônadas porque ela está representando algo distinto daquelas outras mônadas. Então, o princípio interno que permite a distinção. Mas elas não seriam especificamente, ela nada se distinguiria de outra mônada ou inteléquia incapaz de consciência. Nesse sentido então uma mônada não se distinguiria de outra, né? Uma alma não seria distinta de uma simples mônada. Pois experimentamos em nós mesmos um estado no qual não nos lembramos de nada, nem temos nenhuma percepção distinta. Mais uma vez, aqui a distinção é a marca do consciente. Como quando sofremos um desmaio ou somos vencidos por um profundo sono sem sonhos. Nesse estado, a alma não difere sensivelmente de uma simples mônada. Mas como esse estado não é duradouro e a alma subtrai-se dele, ou seja, ela torna-se consciente, ela é algo mais. Aqui está então uma classificação na metafísica leibniziana das mônadas do ponto de vista da consciência. Uma mônada capaz de apercepção é uma alma, e a mônada que só tem
meras percepções, simples percepções, essa mônada é uma inteléquia, ela não é uma alma. E mesmo a alma pode se tornar uma inteléquia em certos momentos, porque não duradouramente, porque ela perde a consciência. E o Leibniz nos diz aqui alguns casos, como um sono profundo sem sonho, e quando em casos de desmaio, por exemplo. Ali nós deixamos de ser uma alma momentaneamente para ser uma mônada. Então, eu até iria fazer algum comentário sobre aquela crítica do Locke ao princípio cartesiano, a tese cartesiana de que a alma é uma substância que sempre pensa, porque o Leibniz concorda com essa tese, mas eu deixarei para comentar quando chegarmos à leitura dos novos ensaios sobre o entendimento humano, porque lá o Leibniz vai ser sistemático ao criticar a crítica do Locke a tese cartesiana de que a alma é uma substância que sempre pensa. Então, para o Leibniz, a mônada, a alma, é sim uma substância que sempre pensa, ela está sempre pensando, mas nós devemos entender que o Leibniz está dizendo que a alma é uma substância que sempre percebe, mas acontece que nem sempre essas percepções são apercepções, são conscientes. Então, o estado da mônada crua, da mônada nua, é de atordoamento. Então, quando nua, nesse sentido de uma mônada que não está consciente, que é um estado de confusão, como dito, que caracteriza as percepções. A confusão caracteriza as percepções. Quando se tem apenas simples percepções, esse é um estado de atordoamento. Quando a nossa alma se torna uma inteléquia ou uma simples mônada, esse é um estado de atordoamento. Não se segue daí que a substância simples não tenha nenhuma percepção, ou seja, quando não temos consciência. Isso não pode ocorrer precisamente pelas razões já mencionadas, pois ela não poderia perecer nem tampouco subsistir. Isso é a mônada. Uma mônada não pode perecer ou nem tampouco subsistir sem alguma afecção, que outra coisa não é senão sua percepção. Então, a mônada existe enquanto tem percepções. Portanto, a mônada percebe todo o tempo. O que não acontece é da mônada estar consciente todo o tempo. Mas quando há uma grande multiplicidade de pequenas percepções, de simples percepções, de percepções não conscientes, em que nada é distinto, ficamos aturdidos. Então nada é distinto, é tudo confuso, nós temos percepções, não temos apercepções, então nós não estamos conscientes. Como quando se gira continuamente em um mesmo sentido várias vezes seguidas e sobrevém uma vertigem que pode fazer-nos desmaiar e que não nos permite distinguir nada. Então esse é o estado de confusão, o estado de uma mônada, um estado de atordoamento é característico de uma mônada não consciente, ou que está tendo várias percepções confusamente. E esses estados, e aqui o professor Edgar Marx fala sobre como a questão da constituição da consciência surge. Aqui o Leibniz então começa a explicar os processos de consciência a partir justamente do não consciente. Então, os estados de consciência, as apercepções, advêm justamente desses estados de inconsciência. E, assim como todo estado presente de uma substância simples é naturalmente uma consequência de seu estado precedente, o presente também está prenhe do futuro. Então, na verdade, apesar de eu ter colocado entre chaves a percepção e percepção, não quero dizer com isso, tampouco Leibniz queria dizer com isso, que todo estado presente é consciente. Não é isso. Isso já sou eu colocando,
fazendo a inferência de que para Leibniz todas as nossas apercepções, nossos estados passageiros conscientes advêm de estados precedentes que podem ser não conscientes, podem ser meras ou simples percepções. Então, uma vez que uma percepção gera outra percepção, pode produzir outra percepção, ocasionar outra percepção e pode ocasionar uma apercepção, o presente está prenhe do futuro. Então, o futuro já está contido no presente na medida que o presente é o que ocasiona o futuro. Assim, quando voltando do aturdimento, apercebemo-nos de nossas percepções, agora com consciência, é preciso que as tenhamos tido imediatamente antes, embora sem apercebermos-nos delas. Pois uma percepção só pode provir naturalmente de outra percepção. Por que uma percepção só pode provir de outra percepção? Porque, como visto no início da monadologia, uma mônada não pode ser influenciada por causas externas. Então não é outra mônada que vai ocasionar as minhas percepções. É a minha própria mônada por um princípio interno chamado por Leibniz de apetição, que uma percepção dá lugar a outra percepção. Então, uma percepção dá lugar a outra percepção, que dá lugar a outra percepção, e em algum momento ela dará lugar, no caso das almas, a uma apercepção, quando essa percepção surgida for distinta e não for confusa. Então, retomando a leitura dessa 23ª sessão, quando voltando do aturdimento apercebemos-nos de nossas percepções, é preciso que as tenhamos tido imediatamente antes, embora sem apercebermos-nos delas, pois uma percepção só pode provir naturalmente de outra percepção, como um movimento só pode provir naturalmente de um movimento. E aqui nós estamos no campo das almas. Essa discussão presente, nós estamos falando das mônadas que são almas e do modo como a consciência surge a partir da não consciência. A percepção surge da percepção. Com isso, vê-se que, se em nossas percepções não tivéssemos nada de distinto, e por assim dizer, de elevado e de gosto mais aprimorado, só conheceríamos o atordoamento. É este o estado das mônadas simplesmente nuas. Então, por isso eu comecei essa discussão na 21ª sessão com a noção de o estado da mônada nua. Então, sem as percepções distintas que se tornam a percepção, que são consciência, o estado da mônada seria de atordoamento. Então, aqui algumas classificações, alguns conceitos para facilitar um pouco a compreensão, um resumo do que Leibniz até agora nos apresentou. Então, no âmbito da consciência, nós temos a apercepção, que é uma percepção distinta. Leibniz, em alguns casos, se refere às apercepções como percepções distintas, como percepções aprimoradas, como um sentimento, que é o sentir estar consciente, e que é acompanhada de memória. Então, nós nos lembramos dos nossos estados de consciência. E a consciência só está presente em um tipo, em uma espécie de mônada, que é a alma. A consciência não está presente nas inteléquias. E o estado característico da percepção dessa alma é o estado de consciência, diferente daquele estado do estado de aturdimento ou atordoamento característico da inconsciência. Então, se nós temos a percepção distinta, a percepção aprimorada, no caso da inconsciência, nós temos a percepção simples ou percepção insensível, que é como Leibniz às vezes se refere. Às vezes ele diz percepção confusa, às vezes a percepção não sentida e, é claro, não acompanhada pela memória, porque nós somos incapazes de nos lembrar dessas percepções de que nós não temos consciência. E a
Se a consciência está presente na alma, nas almas, a inconsciência está presente em todas as mônadas ou inteléquias. E, mais uma vez, característica desse estado, o aturdimento, o atordoamento. As almas. Aqui, naquela classificação leibniziana das mônadas, uma mônada ou inteléquia não tem a percepção. E aqui nós vamos ver na sequência uma distinção operada pelo Leibniz entre a alma meramente empírica e a alma racional. Então, o que nós temos então mônadas, que são inteléquias, e almas, e temos também almas que são meramente empíricas e almas que são racionais. O que caracteriza a alma meramente empírica? É uma alma com memória e consciência, que é compartilhada, que é a alma do animal humano e do animal não humano, e onde as consecuções imitam a razão. Elas são realizadas a partir da memória, que é a prática sem teoria, como, por exemplo, nosso conhecimento causal. Conhecimento de, por exemplo, o dia seguir-se-á à noite, que o fogo queima, que o pão alimenta. Isso tudo são consecuções que imitam a razão e que estão no âmbito da alma meramente empírica. Então, a alma do animal não humano é uma alma que sabe que à noite seguirá o dia, que o pedaço de carne vai saciar a sua fome, que a água que ele tomará no lago, no rio, vai matar a sua sede, que o fogo irá queimá-lo, que vai sentir a dor. Então, isso está presente na alma, essa alma meramente empírica é a alma do animal e também é a nossa alma na maior parte do tempo, dirá o Leibniz. Nossa alma é meramente empírica em grande parte de nossa vida, mas nós somos também uma alma racional. E o que caracterizaria essa alma racional? A capacidade de conhecer as verdades pela razão, de fazer ciência, e também a capacidade de autoconsciência. Mas isso ficará claro logo na sequência. Então, a alma meramente empírica, que é a alma da sensação. A alma do animal não humano e do humano em seus aspectos meramente empíricos. Então, as mônadas conscientes, capazes de consciência, mas que não são almas racionais, ainda não são almas racionais, no caso da humana, e no caso da não humana, ela se mantém todo o tempo apenas como meramente empírica. Também vemos, aqui seção 25, também vemos que a natureza deu percepções aprimoradas, que são as percepções conscientes, as percepções distintas, percepções, aos animais, pelo cuidado que teve em fornecer-lhes órgãos que reúnam vários raios de luz ou várias ondulações do ar, para que pela sua união tivessem mais eficácia. Algo semelhante ocorre com o odor, com o gosto e com o tato e talvez com muitos outros sentidos que nos são desconhecidos. A memória fornece às almas uma espécie de consecução que imita a razão, mas que deve ser distinguida dela. Então, esse nosso conhecimento empírico de que o dia se seguirá à noite, o pão mata a nossa fome, a água mata a nossa sede, tudo isso são conhecimentos que imitam, são consecuções que imitam a razão, mas não nos colocam ainda no âmbito, não nos tornam ainda almas racionais. E o que observamos nos animais que, tendo a percepção de algo que os incomoda e de que já tiveram antes uma percepção semelhante, associam-no pela representação de sua memória. Então, a alma meramente empírica é capaz de memória, apesar de não ser capaz de razão. Essa alma, ela consegue imitar a razão apenas. Aquilo que estava ligado a essa percepção precedente, e são levados a sentimentos semelhantes aos que então haviam experimentado. Por exemplo, quando se mostra um pau aos cães, eles se lembram da dor que lhes causou e ganhem e fogem.
Então, diferentemente, mais uma vez aqui rompendo com a tradição cartesiana, o Leibniz está conferindo uma alma aos animais. Então, os animais são capazes de apercepção, são capazes de conhecimento, mas um conhecimento das sensações, um conhecimento empírico, e, portanto, eles permanecem apenas como almas meramente empíricas. Apenas a alma humana é capaz, em alguns momentos de sua vida, de tornar-se racional. Os homens agem como os animais quando as concepções de suas percepções só se efetuam pelo princípio da memória. A semelhança dos médicos empíricos que possuem simplesmente a prática sem a teoria. E somos meramente empíricos, nossas almas são meramente empíricas, capazes desse tipo de conhecimento, em 3/4 de nossas ações. Por exemplo, quando se espera que amanhã raie o dia, procede-se como um empirista, porque sempre foi assim até hoje. Só o astrônomo julga, nesse caso, segundo a razão. Então, nós que sabemos que o dia se seguirá à noite e que a noite se seguirá ao dia, nós estamos sendo apenas almas empíricas. Agora, o astrônomo, o cientista, está naquele estado é uma alma racional, capaz de conhecer esse movimento do nosso planeta que ocasiona essa mudança dia, noite, noite e dia. Esse sim é uma alma racional, ele está fazendo ciência. A alma humana e a alma não humana compartilham uma forma de conhecimento empírico a partir do princípio da memória. O cão e o medo do pedaço de pau, e a crença, no caso dos seres humanos, e a crença no nascimento do sol ao amanhecer. Isso nós compartilhamos com os animais, e os animais, mais uma vez, que é o que nos interessa presentemente. Então, as almas, os animais têm almas justamente porque eles são capazes de consciência e de memória. A diferença dos animais não humanos para humanos é o fato de que nós somos capazes, em 1/4, pelo menos, de nossas ações, de seguirmos a razão e não apenas de imitar a razão. Então, e a alma racional, que é capaz de não apenas de conhecer as verdades necessárias e eternas, de fazer ciência, de usar a razão, mas essa alma também é capaz de autoconsciência. Então, isso é extremamente importante. Os animais não têm autoconsciência, segundo Leibniz, apesar de terem alma e de terem consciência, terem apercepções, conhecerem empiricamente, valerem-se da memória e de imitar a razão. Um conhecimento que imita a razão, esses animais não têm consciência de si. Mas o conhecimento das verdades necessárias e eternas é o que nos distingue dos simples animais e nos faz possuidores da razão e das ciências, elevando-nos ao conhecimento de nós mesmos e de Deus. É o que se chama alma racional ou espírito. Também pelo conhecimento das verdades necessárias e por suas abstrações, elevando-nos aos atos reflexivos que nos fazem pensar no que se chama eu e considerar que isto ou aquilo está em nós. Então, só a alma racional é capaz de autoconsciência, o conhecimento de si, ou só a alma racional pensa no eu, pensa naquilo que ela é. E é assim que, ao pensar em nós, pensamos no ser, na substância, no simples ou no composto, no imaterial e no próprio Deus. Quando concebemos que o que em nós é limitado, nele é sem limites. E estes atos reflexivos fornecem os objetos principais de nossos raciocínios. Eu encerro essa primeira exposição de Leibniz sobre a consciência, enfim, com uma passagem do professor Edgar Marx. Ao tomar a representacionalidade e não a consciência como marca do anímico, da alma, Leibniz amplia o campo do mental em comparação ao cartesianismo, em 2 direções distintas. Em primeiro lugar, ele considera que mesmo seres conscientes de si,
vale dizer os espíritos, possuem, ou seja, nós, almas humanas, possuem estados mentais dos quais eles nunca poderão ganhar consciência. Trata-se, assim, de reconhecer a presença em seres dotados de razão e reflexão, de percepções essencialmente inconscientes. Isso rompe com a tradição, mais uma vez. Então, Leibniz está seguindo numa direção oposta à direção seguida por Descartes e por Locke. A segunda direção de ampliação do mental consiste simplesmente na inclusão no campo por ele abrangido de seres incapazes de representações reflexivas, que são seres incapazes de autoconsciência, que são seres incapazes de conhecimento racional, que são as almas animais, dos animais não humanos. Isto é, de representações que envolvem ou pressupõem a consciência de si, mas que sejam dotados de estados internos representacionais. Então eu encerro aqui essa exposição que foi um pouco longa sobre a teoria da consciência de Leibniz e sobretudo do inconsciente, chamando a atenção mais uma vez para esse claro e explícito rompimento de Descartes de Leibniz com a tradição cartesiana. Então, Leibniz, os princípios da monadologia, da metafísica cartesiana, dependem da noção de inconsciência, da noção de consciência e, sobretudo, da de inconsciência. E Leibniz, então, como dito, não só por nossa leitura, mas também não o próprio texto do Leibniz, mas como nos diz o professor Edgar Marx, o Leibniz está inaugurando novas tradições ao romper com esse cartesianismo, com essas teses do cartesianismo, ao supor não apenas que nós, almas racionais, capazes de autoconsciência e de conhecimento pela razão, nós também temos momentos de inconsciência, nem todas as nossas percepções são distintas, há lugar para o inconsciente na alma humana, e que também animais são almas meramente empíricas, ainda que não sejam capazes da racionalidade, do conhecimento pela razão e da autoconsciência, elas são almas conscientes.